Boas notícias chegam do Reino Unido. Última pesquisa, isso foi informado ontem pelo Breitbart News e pelo Daily Mail, em primeiro lugar. Boris Johnson pode ganhar as eleições de 12 de outubro de lavada. A matéria do Breitbart News diz o seguinte: pesquisas sugerem que o Partido Conservador poderá ganhar uma maioria de 64 cadeiras na Câmara dos Comuns nas eleições gerais de 12 de dezembro. A pesquisa de opinião realizada pelo Electoral Calculus e publicada no Telegraph tem Johnson com 42,8% das intenções de votos, o que daria a ele 357 cadeiras na Câmara Baixa de 650 lugares, enquanto o Partido Trabalhista do maluco Jeremy Corbyn ficaria com 30% e atualmente está previsto perder 55 lugares. Enquanto isso, o The Guardian relata que a última pesquisa, Opinion Observer, coloca o Partido Conservador 19 pontos à frente do Trabalhista, em 47%, faltando apenas 3 semanas para o dia da votação. O Trabalho está em 28%, com os extremistas, os democratas mais para a esquerda, os liberais, que são anti-Brexit, caindo para 12% apenas. A matéria também diz o seguinte: o Instituto Delta Poll, que faz pesquisa e manda por correio, deu aos conservadores uma vantagem um pouco mais modesta sobre o Partido Trabalhista, de 13%, a diferença de 13%, de 43% a 30%, 43% para os conservadores, 30% para a esquerda, para os trabalhistas. Bem, são 3 pesquisas, a verdade, e as 3 mostram a mesma coisa. Boris Johnson na frente, conservadores na frente. O medo que se tinha é que no final de 2017 para cá, Jeremy Corbyn, o Lula deles, cresceu bastante, cresceu muito, principalmente pelo péssimo gabinete de Theresa May, vamos dizer assim, ou pelo vacilo de Theresa May, pela sua indecisão. O Partido Trabalhista usou aquele momento de indecisão dos conservadores e cresceu. Mas, ultimamente, o próprio Corbyn encarregou-se de detonar o seu crescimento. Ele está defendendo abertamente praticamente o fim das fronteiras no Reino Unido. Ele quer que as leis sejam brandas para a imigração, principalmente de muçulmanos. Já tinha dito anteriormente que a Grã-Bretanha, que a Inglaterra deveria se unir à Rússia, Coreia do Norte, Irã e Síria, formar um bloco com esses 3 simpáticos países e colocar na Europa uma força alternativa ao que ele chamava de imperialismo da OTAN, algo mais ou menos nesses termos. Pois é, o povo começou a sentir que o perigo era realmente muito grande, ter um maluco desses como primeiro-ministro. E aí os trabalhistas despencaram, começaram a despencar. É importantíssima essa retomada, digamos assim, de popularidade de Boris Johnson, porque ele, tal como Bolsonaro aqui, depois de ter assumido, levou muito golpe nas costas, por gente que se dizia conservadora, gente do próprio Partido Conservador. Não precisamos dizer aqui, nós,
o quanto Bolsonaro foi traído. Está aí Wilson Witzel, o mais notório hoje dos Judas de Bolsonaro. Elegeu-se governador do Rio de Janeiro nas costas da família Bolsonaro e logo em seguida, figurativamente falando, o esfaqueou e o tem tentado esfaquear de vários modos. Wilson Witzel. Lá na Inglaterra, Boris Johnson também enfrentou os seus Wilsons Witzels da vida. Agora, no novo gabinete que se formará do dia 12 em diante, depois das eleições, 12 de dezembro, Boris Johnson, se vencer com toda essa margem que disse o Telegraph, ou Daily Mail, ou essa matéria que eu li aí do Breitbart, terá certamente uma equipe muito mais confiável, um apoio muito mais sólido. Gente que já sabe quem é Boris Johnson e sabe que tem que aceitá-lo tal como é. Porque Boris Johnson, convenhamos, não é nem de longe um político burocrático. Ou melhor, um político sem carisma. O carisma de Boris Johnson é intenso e isso, de fato, pode ofuscar os seus companheiros ou assustar os seus companheiros mais recatados e tradicionais. Mais ingleses, para dizer a verdade. Bem, essa boa notícia também nos leva a um outro tipo de comentário. Na Inglaterra, caracteriza-se muito bem hoje a diferença entre direita e esquerda. Mas atenção, tem surgido um movimento no mundo todo, ou pelo menos no Ocidente, de descrédito a esta polarização. Ou melhor, falando em português mais simples, tem surgido muita gente aí nas redes sociais para dizer que esquerda e direita é tudo igual. Muito cuidado, porque o que existe hoje, na verdade, é muito infiltrado da esquerda na direita. E também direitistas ou conservadores têm lá os seus pecados, porque aqui, nessa terra, só quem não pecou foi Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria. O resto, todo mundo tem defeitos. Até Bolsonaro tem os seus. Então, essa gente que está tentando levar essa mensagem de que não existe direita ou esquerda, que é tudo igual, se baseia muito nisso. Nos erros, ou nas fraquezas, nos pecados, nas faltas de virtudes daqueles que são de direita, por declaração ou ofício. Tudo isso para enganar o povo, porque, em essência, a direita é completamente diferente da esquerda. Na economia, na política, na religião, é sempre diferente. Por exemplo, a esquerda acredita no paraíso aqui na Terra, na satisfação material ou na força do Estado. Já a direita sabe que o paraíso aqui na Terra não existe, mas as condições podem ser melhoradas e que o Estado não é Deus, como quer a esquerda, porque afinal a esquerda não acredita em Deus e, portanto, o substituiu pelo poder do Estado. A direita sabe que o Estado está a serviço de Deus, ou deveria, pelo menos. As diferenças são enormes, gigantescas, monstruosas. Mas essa gente que vem para dizer que não existe diferença é porque, na verdade, está defendendo o poder da esquerda. Porque se não há diferença entre esquerda e direita, também não há entre o bem e o mal. E é tudo isso que está sendo preparado para amanhã ou depois dizerem para você que Jesus Cristo, por exemplo, foi só mais um. E, historicamente, podem vir outros Cristos por aí.
porque não existe, por exemplo, essa diferença entre o bem e o mal. Claro, eles estarão logo anunciando a chegada de um novo Messias. Isso está sendo preparado. E uma das formas de preparar a chegada do novo Messias é fazer com que o povo pense que o novo Messias pode ser tão bom ou melhor quanto aquele que foi crucificado em Jerusalém, ressuscitou e subiu aos céus. Porque tudo é subjetivo. Percebem? É a mesma coisa que dizer que não existe o belo e o feio, que é tudo uma questão de interpretação. Tudo isso é propaganda diabólica. Como assim não existe diferença entre o feio e o belo? Mas se eu posso discutir a partir da minha percepção o belo e posso discutir também o feio, é porque, como já dizia um filósofo chamado Max Scheler, existe alguma coisa objetiva na questão do belo e do feio. Mas onde estaria essa objetividade? Nós nunca poderemos enxergar a beleza, nem jamais enxergar a feiura. Mas isso não quer dizer que não possamos distinguir uma coisa feia de uma coisa bela. Então, se perguntava o filósofo Max Scheler, se eu posso discutir o que é belo e o que é feio, é porque existe uma objetividade na beleza e na feiura. Porém, essa objetividade eu não posso enxergar, então não é exatamente um objeto, mas é um valor. A beleza ou a feiura são valores. Por isso que ao olharmos um quadro, por exemplo, de Botticelli, sentimos que existe algo muito mais agradável num Botticelli do que naquelas figuras esquisitas de Pablo Picasso, por exemplo, aquelas mulheres deformadas. Alguém duvida que um quadro de Botticelli pode ser ou é mais bonito que uma figura feminina de Pablo Picasso? Basta olhar. Então a beleza pode ser discutida, a feiura pode ser discutida. Se a beleza e a feiura podem ser discutidas, isso significa que não são coisas do sujeito apenas. Não fazem parte apenas da subjetividade do sujeito, mas existem nelas alguma coisa que vão além da subjetividade. Porém, não são entes materiais. Não se pode recortar um quadro de Botticelli para extrair dele a beleza e dizer aqui está a beleza. Não. Esse tipo de objetividade nós não encontraremos na beleza nem na feiura. O que há então? Há aquilo que aparece como um valor, uma valência, ou um poder, uma espécie de poder. Algumas coisas têm naturalmente o poder de serem belas, outras o poder de serem feias. Alguém duvida que Lula é extremamente feio? E por que Lula é feio? Porque existe a valência da feiura em todas, praticamente todas as dimensões daquela criatura. Alguém duvida que São Padre Pio é belo? Porque existe em São Padre Pio a valência da beleza. Isso não se discute mais, mas tudo isso também pode se aplicar à direita e à esquerda. Alguém acha que não existe diferença entre aqueles que incentivam o povo hoje a praticar atos de vandalismo do que aqueles que querem ver o país crescer, diminuindo impostos, investindo em ferrovias, investindo em estradas, em hospitais, baixando a carga tributária que esmaga o povo? Será que não existe diferença entre Bolsonaro e Luiz Nove Dedos da Silva? Bem, isso tudo
está bem caracterizado na Inglaterra. De um lado, um sujeito que quer uma Inglaterra grande outra vez. Nos lembra muito o nosso presidente aqui. E outro que quer uma Inglaterra alinhada com Coreia do Norte e Irã. Será mesmo que não existe diferença entre direita e esquerda? Meus amigos, muito cuidado, porque tem muita gente hoje trabalhando para Satanás com esse discursinho sem vergonha, fajuto e inaplicável. Não existe diferença entre direita e esquerda. É tudo igual. Cuidado, eles estão preparando alguma coisa com essa conversinha fiada. Até depois.